Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje nós não vamos estudar o livro de Joel, né? Semana que vem a gente termina. Nós vamos estudar o capítulo 3. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês, né? Hoje nós comemoramos, né, o Dia dos Pais. Eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre um pai que a Bíblia nos mostra, né? E a gente vai tirar lições desse homem. Então, Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Lucas 8, versículo 40. Lucas 8, 40 diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, verso 49, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que continue abençoando as nossas vidas. Amém? Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo-lhe, ó Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade que mais uma vez nós temos de abri-la, de lê-la e, com certeza, Pai, aprender um pouco mais do Senhor. Venha estar abençoando as nossas vidas, nos dando entendimento, nos dando compreensão da Tua palavra, Pai, que realmente o Teu Espírito tenha a liberdade nesse momento de falar aos nossos corações. Nós pedimos realmente que o Senhor fale conosco, Pai, e te pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre o Dia dos Pais, né? Nós hoje estamos aí celebrando o Dia dos Pais. Muitos de vocês têm a oportunidade, né, de estarem celebrando esse dia com os seus pais. Alguns não têm mais os seus pais, né? Mas hoje quando nós pensamos, né, em pais na Bíblia, nós temos muitos exemplos bons de pais, né? Nós sempre falamos de Abraão, nós temos Jacó, e nós temos aí Jó. Então nós temos pais que são bons exemplos, e nós temos pais que não são tão bons exemplos. Então, a gente tem a oportunidade de
pensando, né, no Dia dos Pais, de poder citar alguns pais da Bíblia. Mas hoje eu queria pensar num pai que não é muito citado. Nós não vemos costumeiramente muitos estudos ou pregações no Dia dos Pais sobre a vida de Jairo. E por que eu pensei nesse pai para a gente falar um pouquinho nessa manhã? Hoje nós vivemos tempos onde a figura do pai ela é essencial. Muitas crises familiares são hoje resultado de lares que não têm a figura paterna. Então, muitos lares onde apenas existe a figura da mãe. Ah, pastor, mas existem muitos lares que têm o pai e a mãe. Sim, mas a figura predominante acaba sendo o quê? A figura da mãe e não a figura do pai. E aí podemos pensar em diversos assuntos ou diversas possibilidades para isso acontecer. Mas a maior delas é que muitas vezes o pai ele está ausente. O pai muitas vezes ele não está presente. Ele até está presente no sentido de presença física, mas ele não está presente. E hoje eu queria pensar com vocês um pouco sobre a vida deste homem, Jairo. A Bíblia ela fala muito pouco sobre ele. Na verdade, a única vez que a Bíblia fala sobre Jairo é nesse episódio. Esse episódio que está narrado, né? Se você observar aqui, esse episódio ele está narrado lá em Mateus e em Marcos. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre isso. E Mateus não cita nem o nome de Jairo, né? Fala apenas sobre esse acontecimento. Mas esses três momentos, eles têm praticamente o mesmo texto, né? Vocês sabem que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Então, vários temas, vários assuntos, eles estão nos três evangelhos. Então, tanto Mateus, como Marcos e como Lucas contaram essa experiência. Alguns com mais detalhes, outros com menos, mas todos contaram essa experiência. Então, o único momento em que Jairo aparece é nesse texto que nós vimos. E lá no verso 41, fala algumas coisas que Jairo era. O texto diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Então aqui a única informação que a palavra de Deus nos dá aqui é que o nome dele era Jairo e que ele era chefe da sinagoga. Então é desse personagem aqui que nós vamos pensar um pouquinho hoje. E eu queria pensar junto com vocês hoje sobre algumas características que esse pai apresenta e que nós, como filhos, precisamos saber. Precisamos estar atentos a algumas coisas. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jairo era um pai consciente da importância da sua família. Se você observar bem, Jairo era chefe da sinagoga. Como tal, às vezes a gente olha simplesmente assim, chefe da sinagoga, mas a gente não relaciona, não associa qual era o trabalho desse homem. Se você observar bem, ele era responsável por toda a administração da sinagoga. Ele presidia o conselho dos anciões, ele era o responsável pelo bom funcionamento de tudo ali. Hoje eu estava lendo de manhã no Google sobre ele, e uma das coisas que eu vi lá é que ele era responsável pela direção do culto. Ele que era o responsável pelo culto. Ele que tinha que estar atento a tudo que ia acontecer no culto. Então ele normalmente era Jairo, que falava, que lia as escrituras, né? Hoje, no período da aula, nós falamos um pouquinho, né, sobre questão de mordomia, sobre alma, sobre corpo, sobre espírito. E uma das coisas que nós citamos aqui foi com relação às sinagogas, né? Até o Nilson citou, né, Nilson, que nós normalmente, né, não é ele, mas nós normalmente lemos mais o Novo Testamento. Mas nas sinagogas, o que eles faziam, né? Hoje, se você for numa sinagoga, assistir a uma celebração, o que eles fazem lá? Eles pegam o Antigo Testamento, a promessa do Antigo Testamento, e eles pegam o Novo Testamento
quando mostra o cumprimento da promessa. Então não é uma pregação, um estudo, não. Eles fazem isso. Então no Antigo Testamento prometeu alguma coisa e no Novo, então, é o cumprimento dessa promessa. Então nós vemos aqui que o chefe da sinagoga, no caso Jairo, ele tinha a responsabilidade, então, de citar o Antigo Testamento, de falar, né, como se fosse o pregador, né, hoje, né? Então Jairo tinha isso. Então Jairo, ele era um homem que ele tinha muitas obrigações. Jairo era um homem importante, não era um servo qualquer. Ele era alguém muito importante, alguém que tinha muita responsabilidade, alguém que sobre ele existia uma série de situações onde as pessoas respeitavam. Ele era uma pessoa muito considerada dentre o povo que estava ali, né? Mas esse homem, então, ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos afazeres. Com certeza, o dia de Jairo era um dia muito cheio, cheio de atividades e cheio de responsabilidades, né? Nós, muitas vezes, talvez a gente não entende o trabalho de algumas pessoas, mas tem pessoas que têm um trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande, cheio de detalhes, né? Eu não sei se vocês já participaram disso, mas quando a gente está à frente de uma celebração, de um acontecimento grandioso, a gente tem que pegar os detalhes. São os detalhes que muitas vezes fazem diferença. O que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali, né? Imagine você, nós fazemos um culto, né, de aniversário da igreja, uma conferência missionária. Nós temos que estar atento, quem está dirigindo, quem está presente ali, tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Então, quem que vai pregar, quem vai fazer o louvor, quem vai fazer a oração, quem vai citar um texto da Bíblia, quem vai falar sobre isso, quem vai falar sobre aquilo, é muita coisa. E muitas vezes essa pessoa que está à frente, na direção, ela fica com muitas coisas na cabeça. Imagine vocês, né? Hoje, antigamente não existia muito isso, mas nos dias de hoje tem muito, né? Hoje uma festa de casamento, embora não esteja acontecendo nos dias de hoje, existem aquelas pessoas que são responsáveis e até contratadas para cuidar de tudo. Vocês já devem ver isso. Primeira coisa, né? Hoje a pessoa vai fazer uma cerimônia de casamento. A primeira coisa que ela pensa é o quê? Eu preciso pegar alguém que vai ficar responsável por tudo. Então eu creio que ela tem uma lista lá, aquelas pessoas hoje existem profissionais para isso, ela tem uma lista com todos os detalhes, com tudo que vai acontecer. E aí ela não pode deixar isso. E eu imagino como que essa pessoa deve ficar na véspera do casamento, tendo um monte de coisas para se acertar. Então esse Jairo era uma pessoa assim, ele tinha essa responsabilidade. Mas nós vemos, uma coisa que me chama muita atenção é que mesmo com toda essa responsabilidade, com todas essas coisas, ele era alguém que ele entendia a importância da família. Ele entendia a importância que a família dele tinha. Tanto é que a gente observa e a gente vê que ele foi procurar Jesus. Ele foi atrás de Jesus, deixando o seu trabalho de lado. Ele foi atrás de Jesus por uma necessidade da sua família, especificamente uma necessidade da sua filha. Naquele momento que a filha de Jairo estava doente, a prioridade de Jairo era a sua filha. Algo que me chama muita atenção. Hoje, muitos pais não estão cientes de algumas coisas, né? Alguns problemas espirituais, problemas emocionais dos seus filhos, né? Muitos pais, nos dias de hoje, não estão se preocupando com isso. E às vezes a gente tem essa vida tão corrida, tão cheia de coisas para fazer, que a gente não se pega em pequenos detalhes. Muitas vezes a gente não observa, queridos, coisas muito pequenas. E essa semana, pensando na vida de Jairo, eu estava meditando sobre isso. Muitas vezes acontecem coisas na nossa casa que nós não sabemos. Existem coisas acontecendo muitas vezes que a gente não sabe. E Deus precisa nos dar a nós esse entendimento da importância da nossa família. Eu preciso priorizar a minha família. Nada é mais importante do que isso. Na semana passada, na escola dominical, nós falamos sobre a mordomia da família.
E quando nós falamos sobre a mordomia da família, a Andréia ela citou algumas coisas que devem ser prioridades na nossa vida. E a primeira prioridade nossa tem que ser Deus. Deus é a nossa prioridade número 1. Em segundo lugar, nós temos que cuidar de nós, né? E a terceira é a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família, depois a igreja. E hoje eu vejo, né, um grande risco que acontece é que muitas pessoas colocam assim, primeiro Deus, depois o trabalho, depois a família. Aí se você for perguntar, a pessoa fala, pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa. Eu como marido, muitos falam isso. Eu como marido, eu sou o provedor da casa. Eu sou o responsável, eu tenho que cuidar da parte financeira. Sim, é uma responsabilidade, sim, do marido, do pai. Mas ao mesmo tempo, é uma responsabilidade nossa de entender o que é mais importante para nós. É a nossa família, é o nosso trabalho ou é o nosso ministério, né? Muitas vezes e existem situações em que nós temos, por exemplo, para algumas pessoas, e aí não é só o pastor, não é só o pai, muitas vezes para alguns a igreja é muito mais importante do que estar com a família. Ah, pastor, nesse momento eu tenho que deixar tudo de lado para estar na igreja. É importante estar na igreja, mas é importante você aproveitar a sua família. Eu me lembro que quando nós conversamos sobre a mudança do horário do nosso culto, né, passar o culto para de manhã, uma das coisas que eu trabalhei muito na época com a igreja foi a importância de nós separarmos um tempo no nosso domingo, e talvez domingo à tarde, para a nossa família, para a gente poder sair juntos de repente ir num cinema, da gente descansar com a família, da gente dar uma volta, da gente não ter aquela correria que muitos de nós temos. Nós vivíamos uma correria, e alguns irmãos sabem, né? A família do Josué mesmo que tá no louvor, a família do Washington, né? E outros membros do grupo de louvor, tinham um domingo extremamente corrido. Chegava em casa 2h30, 2h30, a Carmen mesmo, né, às vezes ela citava, né, que às vezes o Henrique chegava em casa já 2 horas, 2 e pouco para almoçar, aí já almoçava correndo, ficava ali 5 minutos, aí ia tomar banho para voltar para a igreja de novo. Que vida que a gente tinha! E para muitos de nós, domingo é o único dia que nós temos para servir ao Senhor. Então nós precisamos, amados, entender que nós temos que priorizar a nossa família. É separar tempo para a gente de repente sair juntos, ou para a gente sentar juntos, mas a gente está vendo ali, está se conhecendo, está sabendo o que está acontecendo um com o outro. E Jairo, mesmo com todo o trabalho que ele tinha na sinagoga, com toda a responsabilidade, com tudo que tinha, esse homem, ele sabia da importância da família. Então a primeira coisa que eu queria destacar hoje aqui, Jairo, ele tinha esse entendimento. A minha família é prioridade. Então nós precisamos saber desse detalhe. Uma outra lição, uma outra característica que Jairo nos ensina, ele mostrou como pai que ele sabia a quem recorrer em tempos de crises familiares. Em tempos de crises familiares, a quem você recorre? Esses dias atrás eu recebi uma mensagem, perguntei para uma família, né, para família conhecida, como que eles estavam. E a irmã falou para mim assim, pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa para minha família melhorar. Eu falei, minha querida, eu não sou Deus não, eu não sou Jesus não. Eu posso ajudar, mas eu não posso fazer nada. Primeiro que eu não posso ir aí, a gente não pode visitar. Mas muitas vezes a gente coloca nas costas das pessoas ou até do próprio Deus essa situação. E muitas vezes nós temos que recorrer a quem? A Jesus. Esse homem, amados, ele soube ir à fonte certa. O texto diz assim, né? Esse homem, ele foi até Jesus, ele se prostra e ele suplica, né? Então esse homem aqui, ele soube ir à fonte certa. Ele foi até Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar ou para entender, mas um chefe da sinagoga, um líder naquela época, era alguém que tinha muitas posses. Não era alguém que tinha dificuldade financeira, por exemplo. E esse Jairo, ele poderia recorrer, devido à sua situação econômica, a muitos médicos.
a hospitais, a vários locais que seriam assim, que o ajudariam muito. Ah, eu posso ir num hospital, no melhor hospital do mundo. Eu posso ir, por exemplo, se hoje, né, eu tiver uma situação, eu posso ir num grande hospital. Eu me lembro que alguns dias atrás, eu estava conversando com a Teresa do Juquita, e ela estava falando para mim assim, como são as coisas, né? O irmão Juquita, ele ficou, e vocês sabem disso, por um período grande, internado lá no Serra Maior. E todo mundo fala, não, aquele hospital é ruim, aquele hospital não presta, aquele hospital não tem um atendimento bom. Eu vi muito isso. E aí, então, o irmão Juquita, quando foi fazer a cirurgia, ele foi internado lá no 9 de julho, que é um baita de um hospital. Um hospital, assim, de nome, né? E aí, conversando com a Teresa esses dias, ela falou assim, pastor, olha que coisa interessante. Foi nesse hospital que ele pegou o Covid. E quando ele saiu do Serra Maior, ele fez o exame e não deu nada. E aí ele foi para lá e voltou da cirurgia com esse problema. Eu conheço um missionário, um rapaz conhecido nosso, que ele foi fazer uma cirurgia no Albert Einstein, uma cirurgia no intestino, e o médico do hospital errou e fez um furo. Acabou fazendo um furo no intestino dele, próximo da bexiga. E ele começou a ter uma série de problemas devido a esse erro médico. Então, às vezes, a gente pode imaginar, ou pode ser levado a pensar que devido à nossa condição financeira, se eu precisar de um bom hospital, eu vou lá no Albert Einstein, eu vou em hospitais famosos, hospitais que tem gente boa. Às vezes a gente pensa assim, mas esse homem aqui, ele foi até a pessoa de Jesus, ele procurou Jesus. Eu tenho, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, uma das coisas que nós somos levados, incentivados a fazer, e Davi nos ensina sobre isso, é meditar na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus é muito diferente de ler a palavra de Deus. Envolve muito mais coisa do que isso. E eu fico imaginando que meditar na palavra de Deus é você começar a observar e imaginar algumas coisas. Eu não sei quantos de vocês têm tido a oportunidade de assistir ou de ver aquela novela da Record sobre Jesus. Eu tenho assistido alguns capítulos daquela novela. E eu tenho visto ali algumas coisas, eu estava até conversando com a Andréa ontem. A gente sabe que muitas coisas que estão lá são coisas que o homem colocou, que foi imaginada, que foi de repente colocado ali. A palavra de Deus não diz certas coisas, mas tem me feito enxergar algumas coisas de uma maneira diferente. E esse Jairo, esse homem aqui, quando eu vi a história dele, me chamou a atenção uma coisa. Ele era um cara muito importante, um cara que tinha uma condição financeira muito boa. Mas esse Jairo, ele começa a ir atrás de Jesus, ele começa a perguntar onde que está Jesus, onde que está Jesus, e as pessoas começam a dizer, olha, ele está lá, está aqui, tal, tal, e ele vai atrás. E esse homem, quando ele chega à presença de Jesus, ele vai de maneira correta, ele já chega e ele já se prostra. Aqui o texto diz, né, e aqui a gente pega a palavra de Deus para ficar muito claro, dizendo o seguinte, quando ele encontra Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Amados, eu fico imaginando uma coisa, como que um homem, chefe, líder, um homem que é importante, que tem uma importância muito grande, ele vai aos pés de Jesus, que muitos naqueles dias estavam lá criticando, reclamando de Jesus, falando que ele era o falso Messias, que ele era falso e tudo mais. Esse homem, ele vai aos pés de Jesus, ele se prostra. E vocês sabem que raramente Jesus estava sozinho. O texto vai dizer, né, se você observar um pouco mais depois, que Jesus estava próximo de uma multidão. E esse Jairo, ele vai à presença de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele reconhece ali, ele se humilha e ele diz, é Jesus, ele sabe quem é Jesus, porque é por isso que ele foi até Jesus. Então esse homem aqui, ele nos mostra isso, ele vai até o pai, ele precisa aprender isso nas horas de crises, na hora das crises familiares, seja uma briga, seja uma discussão com a esposa, seja um problema com o filho, seja uma doença. A quem que nós temos que recorrer? Nós temos que recorrer a Jesus. Como que a gente vai? É se humilhando, é se prostrando.
Aqui esse homem poderia dizer o seguinte, amados: olha, Jesus, é o seguinte, cara, vamos conversar aqui. Eu sou chefe da sinagoga, eu cuido dos cultos, eu cuido de tudo. Eu preciso que você faça um milagre, que é curar minha filha. Olha, eu sou importante. Eu sou um cara, eu não sou um qualquer. Eu não sou qualquer um desse povo aí, eu sou um cara importante. Ele não faz isso, ele se prostra aos pés de Jesus. E o texto diz que, olha que coisa que fantástica, ele lhe suplica. Não é simplesmente dizer assim, Senhor Jesus, vamos lá na minha casa curar minha filha. Ele suplica a Jesus. O pai, amados, ele tem que saber a quem recorrer em tempos de crises. Muitas vezes, e eu falo isso muitas vezes e vou continuar falando muitas vezes, a quem você recorre na hora da crise? A quem você conversa? A quem você expõe a sua vida na hora da crise? Muitas vezes a gente confia em pessoas. Lógico, é importante às vezes a gente compartilhar, pedir oração como nós fazemos, né? É importante isso. Nós falamos para os nossos irmãos, amados, orem por nós, orem por minha vida, eu estou passando por um momento difícil, me ajudem em oração. Mas mais do que isso, a gente tem que aprender que nós precisamos ir aos pés de Jesus, se prostrar a Ele, suplicar a Ele que nos ajude. E Jairo fez isso. Jairo tinha claro no coração e na mente dele a importância da família. E Jairo, na hora da dificuldade, na hora da luta, ele sabia a quem recorrer. E uma última coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, e aí se você vai lá para o verso 49, né? E no verso 49, Jesus estava lá, Jesus teve aquele momento, né? E primeiro ele vai até Jesus no meio da multidão, fala para Jesus o seu problema, né? Então ele diz, né, que ele suplica que Jesus, ele tinha uma filha que estava praticamente à beira da morte, né? E aí, enquanto ele falava com Jesus, a multidão estava ali apertando Jesus. E aí o texto diz, né, do verso 43 até o verso 48, o texto vai falar daquele episódio daquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, que também precisava de Jesus. Ela vai até Jesus e o texto diz que ela toca em Jesus, porque ela tinha essa fé, e se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então ela toca em Jesus e sai. E o texto diz que enquanto acontecendo isso, uma coisa maravilhosa acontece. Jesus fala assim, alguém me tocou. Parece estranho isso, né? Não, você está no meio de uma multidão, gente. Você está no meio do povo, gente te empurrando, gente te, né, tocando em você. Você fala um negócio desse? Mas Jesus fala, alguém me tocou de uma maneira diferente, de uma forma diferente. E aí ele vai começar, olha só, mas Jesus ele diz, né, alguém me tocou. Quem que me tocou? Ele queria saber quem que tocou nele. E aí os discípulos começam, não, a multidão te empurrou, te oprimiu e tal. E Jesus fala assim, não, alguém me tocou. E Jesus diz, porque de mim saiu o poder. Sabe, irmãos, uma coisa que eu estava pensando sobre Jairo, eu comecei a pensar sobre fazer uma análise da nossa vida. Como que anda a nossa vida diante de Deus? Hoje nós estudamos, né, na nossa aula pessoas que são dirigidas pelo Espírito, que andam no Espírito, e pessoas que andam na carne. E nós vimos hoje bastante sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. E aí eu fico imaginando o seguinte, muitos de nós, né, eu acho que a maioria dos que estão aqui vendo e participando desse momento de culto, a maioria de nós temos muitos anos de cristão, não temos? Muitos anos. Talvez, não sei, talvez um dos mais novos aqui, né? Talvez seja a Aline, ou seja a Natália, né? Mas a maioria de nós já temos um certo tempo de cristão. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, será que nós temos andado no Espírito? Será que nós temos tido, por exemplo, domínio próprio? Ah, pastor, é difícil demais. É difícil demais a gente ter domínio próprio. É difícil demais, não sei se o Nilson vai concordar comigo, Nilson. É difícil demais a gente ter domínio próprio se a gente estivesse num jogo
e ver um juiz marcar um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo contra o nosso time? Qual era a nossa tendência? Xingar. A nossa tendência é ficar nervoso, nossa tendência é ficar irritado, né? Mas aqui, uma coisa que me chama a atenção nesse homem e que eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Será que eu tenho conseguido na minha vida ter domínio próprio? Eu tenho conseguido andar no Espírito, viver em mansidão? Na hora que eu sou questionado, na hora que eu sou incentivado a ficar nervoso, eu tenho conseguido me controlar? Sabe, meus irmãos, muitas vezes, na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora da dor, é a hora que mais falta para nós vida com o Senhor. E Jairo, olha que coisa interessante, ele está ali pedindo para Jesus fazer algo importante, prioritário para ele. Ele havia deixado a sinagoga, deixado todo o trabalho dele. E aí, no meio de tudo isso, quando Jesus falava, tá bom, vamos lá, acontece esse episódio. Eu creio que se fosse qualquer um de nós, a gente diria para Jesus, Jesus, para aí, cara, é prioridade. Deixa isso daí, vamos lá comigo. E Jairo fica ali, ó, do lado. Jairo, se você observar o texto, Jairo não questiona, Jairo não reclama, Jairo não murmura, Jairo não fica dizendo, mas você tem que ir comigo, Jesus, deixa isso de lado. Esse homem me ensina muita coisa nesse sentido. Será, queridos, que como cristãos nós temos permitido que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas? Nós temos permitido que o Espírito Santo corrija dentro de nós aquilo que não agrada a Ele? Ou será que nós temos vivido, caminhado, eu sou assim mesmo? Quantas vezes eu ouvi isso? Eu sou assim mesmo, não vou mudar. A gente tem que permitir que o Espírito comece a mudar. E nós que somos pais, nós que somos líderes na casa de Deus, nós que somos servos de Deus, nós precisamos pedir isso ao Pai. Senhor, trabalhe no meu coração. Olha, eu sou muito nervoso, eu respondo muitas pessoas, eu não sou manso. E a tua palavra me diz que eu tenho que ter domínio próprio. Jairo, amados, ele nos ensina isso. Mas Jairo aqui, ele fez algo que nós como pais precisamos fazer. Jairo, o terceiro ponto diz que Jairo levou Jesus para sua casa. Hoje, nós vemos, e é muito comum nós observarmos e vermos isso, pais que têm levado para suas casas dinheiro, diversão, vícios, infidelidade. Uma coisa que acontece muito, né, é a gente ver sobre questões de abuso. Pastor, isso não acontece. Mas a gente vê aqui que existe muito isso. E se você vê televisão, se você tiver a oportunidade de ver jornais, e certos jornais da televisão são assim, todos os dias eles contam casos relacionados a isso. Todos os dias. Então nós vemos aqui, e aí vem uma pergunta, né? Esse homem Jairo, ele não levou para casa morte. Ele levou Jesus para casa. E levar Jesus para nossa casa significa algumas coisas. Primeiro, muitas vezes vão ter pessoas que vão atrapalhar isso. Vão ter pessoas que infelizmente vão interferir nisso. E Jairo mostra isso, né? No caminho de Jairo para casa, as pessoas queriam Jesus também. Elas não queriam não iam deixar Jesus ir para a casa de Jairo. Muitas vezes, queridos, as pessoas, elas nos atrapalham na nossa caminhada com o Senhor. E aí, muito interessante aquele episódio do cego, né? O cego Bartimeu, ele está lá, né, no canto dele lá, fazendo as coisas e tal. E aí ele ouve um burburinho e ele pergunta, o que está acontecendo? É Jesus que vem vindo lá. E na hora que ele ouve sobre isso, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os caras falam, rapaz, para com isso, ele não vai te ouvir não, ele está longe. E na hora que eles falam para ele isso, ele começa a falar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não se cala, ele fala mais alto. E eu vejo que muitas vezes, amados, as pessoas à nossa volta, elas tiram de nós essa condição. Talvez você fale, eu preciso
A partir de agora eu quero lutar e pedir para Deus me ajudar a ser um homem de oração. Ah, rapaz, você não consegue não. Você não tem tempo para isso. Trabalho, família, casa, você não tem tempo para isso não. Muitas vezes nós, queridos, nós cristãos, bonzinhos que estamos na igreja, atrapalhamos as vidas dos nossos irmãos. Porque não, e aí eu volto à frase que eu sempre digo: a quem você procura para desabafar? A quem você procura para abrir o seu coração? A quem você procura para dizer: olha, cara, eu preciso orar mais? Às vezes a gente tem dificuldade porque as pessoas já entram direto no julgamento. Aí chega o Josué para mim e fala para mim: pastor, eu preciso ser um homem de oração. Aí eu falo: Josué, você é presbítero na igreja, você é vice-presidente da igreja, você precisa ser assim. E antes de eu ajudá-lo, eu vou começar a cobrá-lo. Aí vem o Nilson, né? E fala: pastor, eu preciso que o senhor me ajude aí, vamos orar, ore por mim para que eu seja um homem de oração. Aí eu falo: meu irmão, você tem tempo, né, Nilson? Para orar, para estudar a Bíblia, você tem tempo para orar por todo mundo. E a gente vai direto para o julgamento. E aqui uma coisa que nós precisamos é ajudar as pessoas. Olha, meu irmão, eu vou orar por você, eu vou ajudar você, eu vou estar junto com você. E nós precisamos ser assim. Levar Jesus para casa, queridos, implica nisso, né? Mas esse homem, Jairo, contra tudo e contra todos, ele levou Jesus para casa. Muitas vezes, a própria família, né? Alguns estudiosos, e a gente estudando esse texto, alguns estudiosos dizem o seguinte, que a pessoa que foi até Jairo, né? Lá no verso 49, o texto diz: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe. Então era uma pessoa da família, que disse o que para ele? Não incomodes mais o mestre. Não precisa incomodar, sua filha já morreu. Muitas vezes, amados, a própria família pode interferir nisso, atrapalhar isso. Muitas vezes a própria família pode impedir a gente de fazer as coisas para Jesus ou de levar Jesus para casa. Então aqui a gente vê isso, mas Jesus, ouvindo, ele diz o que para ele? Ele disse simplesmente o que? Não temas, crê somente. Por isso que nós precisamos, para levar Jesus para nossa casa, nós precisamos não dar ouvido a essas coisas. Ou pelo menos procurar pessoas que possam nos ajudar. Eu não sei se você já fez isso alguma vez, mas eu já fiz. Muitas vezes, na vontade de conversar com alguém, eu fico olhando e fico pensando: quem que pode sentar comigo para me ouvir? E uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer é: Senhor Jesus, me mostra com quem que eu posso sentar e conversar sobre esse assunto. Quem pode me ajudar? Quem é aquela pessoa que vai falar para mim não apenas o lado bom, mas que vai, por exemplo, mostrar algumas coisas que eu preciso melhorar? E esse texto aqui, queridos, ele nos mostra isso. Jairo, ele fez isso, ele ouviu Jesus. Mesmo com a notícia: sua filha morreu. Jesus disse para ele o quê? Creia somente e ela será salva. E ele então tem toda a questão, ele leva sua filha para casa, para Jesus para casa, e quando Jesus chega na casa dele, acontece esse milagre fantástico que a gente vê aqui. E só uma ilustração para a gente terminar, né? Existe uma história de um menino que viajava sozinho em um avião. Talvez você já tenha ouvido essa história. Entre pessoas adultas. E ali sentado, com toda a tranquilidade do mundo, chamou a atenção de um adulto que lhe perguntou: passamos por turbulência, passamos por tempestades, é noite, e você ainda não percebeu que estamos num avião. Por que você está tão tranquilo e sem medo? Então, o homem pergunta para o menino lá que estava sentado lá, né? A gente passou por turbulência, a gente passou por tantas coisas, você está aí tranquilo, calmo. E sabe o que esse menino responde? Ele responde o seguinte: por que eu deveria ter medo? Meu pai é o piloto do avião. Eu não preciso ter medo. Aquele filho sabia das condições do seu pai. Sabe, queridos, talvez falte a nós sermos pais como Jairo foi. Pais que saibam, que tenham esse entendimento, né, de que a família é prioridade.
Às vezes, né, hoje Deus tem me dado aí a responsabilidade de pastorear também pastores. E de vez em quando a gente tem que dizer para pastor, cara, sua família é prioridade. De vez em quando eu tenho que dizer para mim, Ricardo, a família é prioridade. Nós precisamos, amados, entender isso. Nós precisamos, como pais, saber a quem que a gente recorre em tempos de crises. Nós precisamos, como pais, levar Jesus para nossa casa. Nós precisamos não permitir que nada interfira, nada atrapalhe, mas que Jesus possa fazer morada na nossa casa, que Jesus possa fazer morada no nosso lar. Que nós possamos, amados, permitir isso, levar Jesus para nossa casa, se Ele não está presente ainda. Nós precisamos permitir, como Jesus fala, né? Em muitas casas Jesus está como lá em Apocalipse 3:20. Ele bate na porta, Ele não arromba. Jesus não é mal educado, Jesus não é, não é autoritário, ele bate na porta. E o que a palavra de Deus diz? Se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar e vai cear conosco. Se nós não abrirmos a porta, Ele não vai insistir. Ele bateu na porta lá, a gente não abriu, Ele vai embora. Então que a gente possa abrir a porta e permitir que Jesus venha e se faça presente nas nossas casas. Amém, meus irmãos?